O Sefer HaZohar, mais conhecido como o Zohar, o Livro do Esplendor, é, sem sombra de dúvida, a obra principal da Kabbalah. O Zohar é uma coleção de comentários esotéricos sobre a Torá, com o propósito, segundo eles, de guiar aquelas pessoas que já alcançaram níveis espirituais elevados desde a raiz, ou origem, de suas respectivas almas. O Zohar, o Livro do Esplendor, foi mantido oculto por 900 anos, entre o século II e o século XI da nossa era, devido a que os que possuíam sua sabedoria compreendiam que naqueles tempos as pessoas não a necessitavam e por isso interpretariam incorretamente o seu conteúdo. No século XVI, apareceu um cabalista que explicou vários fundamentos da Kabbalah. Este cabalista foi o Ari, o Rabino Isaac Luria, nascido em 1534, falecido em 1572. O Ari afirmava que deste momento em diante a sabedoria da Kabbalah estava preparada para ir sendo revelada para o mundo. No Zohar, há uma profecia de que, na era de Aquário todo, o mundo iria conhecer os princípios da Kabbalah. E, por incrível que pareça, segundo os esotéricos de todo o mundo, essa é a era que vivemos hoje. E não é de se estranhar que todo o ensinamento esotérico, mágico e alquímico dos antigos tem se espalhado como fumaça por todas as partes do planeta Terra. De acordo com os cabalistas e de acordo com o início do livro, o Zohar foi escrito pelo Rabino Shimon Bar Yochai, que viveu nos séculos II e III da nossa era. Mas pelo que temos visto de pesquisa de eruditos, acadêmicos e historiadores, este livro foi escrito pelo Rabino Moshe de Leon. E esta obra foi escrita muito depois da época do cabalista Shimon Bar Yochai. Ora, como um livro supostamente sagrado teria tanta confusão assim, desde o seu ponto de início, que seria com o autor, e quando foi escrito?
Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Deuteronômio 6, verso 4. Deus é perfeitamente claro, Ele é um. No entanto, apesar desta clareza, e como demonstrado pelos adoradores do bezerro de ouro, o homem tem dificuldade em adorar um Deus metafísico. Suas inseguranças, por não poder vê-lo, acabam indo no caminho da criação de ídolos, o culto e a invenção de teorias e práticas que conflitam com as palavras de Deus. O trinitarianismo, o politeísmo e todas as formas de idolatria são expressões adicionais das fantasias do homem ou até mesmo de influências de demônios, não são as palavras da Torá. Mesmo quando Deus diz a Moisés alguns de seus atributos de misericórdia, Êxodo 34, versos 6 e 7, esses atributos não são seres independentes. Deus se refere à sua misericórdia, apaziguamento, longanimidade, bondade e verdade, etc., como atributos, não como seres separados. Deus não possui nenhum discurso com esses atributos, pois de fato, Ele é um. Em contraste com isto, o Zohar tenta descrever Deus, apesar das palavras de Deus para Moisés, que escutamos anteriormente, de que ele é incognoscível. O Zohar não presta atenção ao aviso de Deus e inventa corruptamente Sefirot, emanações, e os vê como seres independentes. Vejamos. Aqui, o Zohar retrata as supostas emanações de Deus, ou Sefirot, como Abba e Ima, dois seres distintos com suas próprias vontades opostas. Mas o conceito de Sefirot não é encontrado nas palavras de Deus, ou nas palavras de seus profetas. Portanto, Sefirot é uma invenção da fantasia humana, em conexão com o misticismo babilônico, egípcio, sumério, caldeu, e todo o restante de paganismo existente. Óbvio que ensinos, sem reflexão sobre a Torá ou sobre a realidade. Os cabalistas tentam ganhar credibilidade para o Zohar, atribuindo ao cabalista Shimon Bar Yorai, como se qualquer coisa que qualquer rabino diga é uma validação da realidade. De fato, os próprios rabinos discutem em todo o Talmud, admitindo os erros de seus pares. Portanto, a tática de atribuição não tem valor, pois as verdades devem ser comprovadas com base em seu próprio mérito e a falácia rejeitada pelo mesmo símbolo. Além disso, a atribuição ao rabino Shimon Bar Yorai já foi rejeitada, como vimos anteriormente, e agora veremos o que disse Hassan Sofer, que não era um anticabalista em uma yeshiva, que são instituições que incidem sobre o estudo de textos religiosos tradicionais do judaísmo rabínico, principalmente o Talmud. Uma declaração ainda mais forte é encontrada do Rav Eliezer Pilklush, um conceituado discípulo do Notebi e Yehudá, e, posteriormente, o Rav de Praga.
Isaac Ben Shechet, uma autoridade talmúdica nascido em 1326 e falecido em 1408, conhecido também pelo acrônimo de Rivashi, escreveu: A Kabbalah cita a ordem da emanação progressiva das 10 Sefirot, geralmente apresentadas pelos cabalistas, da seguinte forma: Keter, Binah, Hormah, Gevurah, Hesed, Tiferet, Hod, Netzar, Yesod e Malud, também conhecido como Sherinah. De acordo com Zohar, terceiro volume, 70a, ele é eles, e eles são ele. Essa abordagem trinitária politeísta não explica a Sefirot, mas, de forma incoerente, uma pluralidade equivale a uma suposta singularidade. No entanto, a Torá e o Tanar nos diz: Deus é um. Ao contrário do Zohar, a Torá é a verdade e a tradição do povo da Bíblia. E, ao contrário do Zohar, as palavras de Deus têm total sentido. O objetivo deste vídeo é determinar o que Deus disse, para deixar claro que as palavras de Deus são a verdade e que devemos aceitar suas palavras, e não as palavras do homem. Para este fim, pretendo oferecer argumentos para reforçar a sua convicção e coragem intelectual nesta verdade, de modo que possa superar sua necessidade emocional de ser aceito pelos seus colegas, que podem se desviar. Seja sensível aos seus sentimentos enquanto lê e vê. Sem dúvida, você vai ler ideias que estão em conflito com suas opiniões atuais, principalmente cabalistas, que possam estar vendo este humilde vídeo, e as opiniões de muitos de seus colegas na fé, e talvez professores e rabinos. Exorto que esteja aberto a aceitar que você possa abrigar ideias incorretas. O estudo da Torá exige um compromisso com a honestidade, em primeiro lugar, não com homens, rabinos, livros, independentemente da idade ou amplamente aceitos que possam ser. Claramente, ao longo do tempo, Zohar e Kabbalah encontraram forte oposição. O único método para chegar à verdade é primeiro desejá-la e buscá-la até que seja encontrada, ser diligente em sua busca e seguir o motivo e a prova sobre as tendências emocionais, ou seguir o que é familiar ou popular. Se você pode dedicar-se a esta pesquisa, procurar uma conclusão e não abandonar a busca ou desanimar, por favor, continue conosco, pois há muita coisa a ser revelada ainda. Hoje, infelizmente, o judaísmo foi afastado do foco na Torá e no Tanar, em direção à popularidade de um trabalho feito pelo homem, com influências demoníacas, chamado Zohar e Kabbalah. 2500 anos depois que a Torá completa de Deus foi dada no Sinai, e aceitou como sua transmissão incontestável e total para a humanidade. Até a invenção do Zohar, nenhum profeta, rabino ou sábio sugeria criticamente que a Torá de Deus estava incompleta. Até o Zohar, o Bahir, o Yetzirah,
Nenhuma menção de Sefirot nunca foi ouvida. A noção de que Deus tem 10 emanações. Mas, como todos os movimentos, com suficientes seguidores, os membros restantes dessa cultura se sentem obrigados a aceitar o movimento para que não sejam condenados ao ostracismo e percam popularidade, como se a fama pessoal superasse o servir a Deus. Muitos rabinos, do surgimento do Zohar, e ao longo do tempo, vocalizaram a oposição aos seus escritos e por uma boa razão. Aqui estão as citações do Zohar, e eu seguirei citando as palavras de Deus, para ilustrar a natureza desviante dessas partes do Zohar. Essa porção do Zohar, anteriormente citada, façamos, certamente foi dito de 2 seres, e continua explicando que, Inma, disse, Abba, façamos o homem, e ela fez o que desejou, e criou o homem, sem o aval de Abba. Esta é a visão herética de que existem múltiplas divindades, e cada uma delas como ele e ela deseja. O Zohar inclui corrupções adicionais decorrentes da incapacidade do autor de se livrar de uma compreensão física de Deus, a fonte de toda idolatria. O autor do Zohar rejeita a explicação clara de Maimônides, em seus 13 princípios, de que Deus não é comparável às suas criações. Com quem você deve equiparar-me, para que eu lhe seja semelhante? Isaías 40, verso 25. No entanto, o Zohar sugere que Deus tem 10 partes, o que compara a Deus com as suas criações. Está claro, o Zohar apresentou novas noções não encontradas no Tanar. Pois, se no Tanar tivesse referências aos Sefirot, os Rishonim, sábios judeus, primeiros comentaristas do Talmud, não considerariam o Zohar como novo. O que esses Rishonim, objetantes, achavam tão desagradáveis no Zohar, que não encontraram em outro lugar, foi a discussão de assuntos que não se pode provar, e as noções heréticas de divisibilidade de Deus, em muitas Sefirot, orando por diferentes Sefirot, e a humanização grosseira de Deus. Isto se encontra no Zohar, Vayetse 106b. I. B. N. Ezra, comentando sobre Êxodo 13, verso 9. As palavras de Cabala são fortes e não precisam ser fortalecidas. Neste comentário, I. B. N. Ezra está falando sobre a palavra em hebraico Cabala, que significa literalmente recebimento, e se refere mais especificamente ao recebimento, Cabala, no Monte Sinai, da Torá, que veio muito, mas muito antes de Zohar, e do tema que está sendo abordado no vídeo. Não a palavra Cabala do hebraico, mas a seita esotérica, Kabbalah. Não existe nada que precise ser acrescentado ou subtraído da Torá que Deus deu a Moisés. Como está escrito,
nada acrescentareis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não subtraireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que vos ordeno. Deuteronômio 4 verso 2. E também, tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer, não acrescentareis, nem subtraireis, nada disso. Deuteronômio 13 verso 1. Toda a Torá de Deus reflete a sabedoria. Em contraste, a noção politeísta de Sefirot não transmite nenhuma sabedoria, e subscreve a influência idólatra, opondo-se assim à Torá no núcleo. Pior ainda, Sefirot confunde verdadeiramente a mente, forçando características físicas das partes, em nosso Deus indivisível e metafísico. O Talmud babilônico afirma que a árvore proibida, no jardim do Éden que Adão comeu foi uma figueira. Rabi Neemias sustenta que a árvore que Adão comeu foi a figueira. Tratado Berahot 40a. A Cabalá ensina que as folhas desta figueira transmitiram poderes de feitiçaria e magia. Zohar 1, 56b, Bereshit. Disse o rabino Eleazar: nos dias de Enos, os homens estavam profundamente versados em conhecimento oculto e ciência mágica e na manipulação de forças naturais, em que ninguém era mais hábil do que ele, desde o tempo de Adão, cujo principal estudo estava no oculto das folhas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Zohar 1, 56b, Bereshit. Consequentemente, na mente rabínica, os aventais, usados por Adão e Eva, feitos a partir das folhas da figueira, eram roupas que deram aos portadores poderes mágicos. Esses aventais feitos de folhas de figueira tiveram o poder de dar ao portador a capacidade de desfrutar dos frutos do mundo vindouro, aqui e agora. Talmud Bavli, Bava Metsiah 114b. É com essa compreensão rabínica que os maçons e os mormons usam esses aventais em seus próprios rituais. O Zohar afirma que, por magia negra, Adão cortou a metade da unidade divina do Deus e da deusa, ou seja, a parte feminina da divindade cabalística, se separou da sua parte masculina. Tanto é que, por isso os cabalistas e alguns desinformados fazem essa seguinte oração: Segundo Zohar, Adão era uma vez um gigante, mas, após o pecado, suas proporções físicas foram encolhidas por Deus e sua estatura foi cortada por 100 côvados. Zohar 1, 53b. Por este material ou prazer físico, a estatura de Adão se tornou diminuída de 100 côvados e causou uma divisão entre o mundo acima e o mundo abaixo. Zohar 1, 53b. Na imaginação fértil e enganada dos rabinos, a maior parte do livro do Gênesis, quando tomado literalmente, é enganoso. No Zohar 1, 36a, Bereshit, no relato sobre a tentação de Eva em Gênesis 3, versos 4 a 6, coma disso e você realmente será como Elohim, sabendo o bem e o mal. Depois de citar este texto, o Zohar relata que Rabi Yehudá disse:
Isto não é o que a serpente disse. Por se ela tivesse dito, com esta árvore, o santo criou o mundo, teria sido uma declaração correta. Vixe, se o livro de Gênesis não pode ser levado de forma literal, o que eles vão poder dizer dos seus patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos de Jacó, que compõem as 12 tribos de Israel. Como fica isso? Pois a história deles está no livro de Gênesis. Como já vimos diversas vezes, nesta série em Números, capítulo 12, verso 8, está explícito que Deus, ao dar a Torá a Moisés, diz que conversa face a face com ele, como se fosse um amigo, de perto. E também finaliza dizendo que, com Moisés ele conversa abertamente, sem enigmas e parábolas. Horas, o livro de Gênesis está na Torá, é o primeiro livro dela, e agora cabalistas. Como fica? Por isso inventam que não se deve levar literalmente a Torá, para poder inventar toda sorte de heresias. Como a citada anteriormente por Rabi Yehuda, ao dizer que através de uma árvore ele criou o mundo. Ok, vamos então tentar entender pelo sentido esotérico. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a Torá, onde diz que o Eterno criou o mundo através da Torá. Ele criou tudo por livre e espontânea vontade ao falar, e não através de nada ou de alguém. Ele é o Criador e, ponto final. Por conta disso tudo, é mais que necessário expor, rechaçar e refutar essas doutrinas que nada mais são que doutrina de demônios. Para finalizar, o Zohar, iremos ver mais uns últimos trechos do mesmo. O Antigo e o Sagrado são revelados e descritos como sendo 3. É porque as outras luzes são 2 completas, mas o Antigo e o Sagrado são descritos e completos como 1, e ele é positivamente 1. Assim as outras luzes estão unidas e glorificadas em 1, porque elas são 1. O Rabino Simeão afirma ainda: assim são as 3 luzes unidas em 1. O Espírito que é abaixo, que é chamado de Espírito Santo. O Espírito que é o pilar médio, que é chamado de Espírito de sabedoria e compreensão, também chamado de Espírito abaixo. O Espírito superior está escondido em segredo. Nele existem todos os Espíritos sagrados, o Espírito Santo e o Espírito que é o pilar do meio, e tudo que é leve. Rabi T. nasce em Rosh Hashanah, o som triplo do chifre do carneiro que soa em Rosh Hashanah é um emblema da natureza tripla de Deus. Zohar, volume 3. O ancião de dias tem 3 cabeças. Ele revela-se através de 3 arquétipos, todos eles formando um só. Ele é, portanto, simbolizado pelo número 3. Eles revelam-se um no outro. Estes são, primeiro, a sabedoria secreta, oculta. Acima vem o santo ancião, acima dele, o incognoscível. Ninguém sabe o que ele contém, ele está acima de todas as concepções. Zohar, volume 3, 288b. Poxa, mas como os judeus, ou cabalistas judeus, ou cabalistas em si, podem cair nessa onda? Onde nisso está o Shema, que fazem ao deitar e ao se levantar. Esqueceram desta mitzvah da Torá? Isso tem nas escrituras toda hora, que Deus é um. Seja na Torá em Deuteronômio 6 verso 4, vai no Tanar,
Apenas um exemplo, em Isaías 45, o Criador diz que não há Deus fora dele. Tipo, para os agnósticos e gnósticos eu vou dizer, o Deus da Bíblia, porque quem lê a Bíblia não precisa disso. Aí você chega nos Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos, conhecido como Novo Testamento, por causa de Roma, tá lá. Mesmo que tenha adulterações, tá lá, o servo do Eterno, o homem que fez história, Yeshua, dizendo que Deus é um. Em Marcos 12, verso 29. E tem mais passagens que não são necessárias citar aqui. É um, no sentido literal, mesmo galera, tipo, um carro é um carro, não são dois. É nesse contexto. Não adianta tentar mistificar. Quem acompanha essa série e quem está vendo o vídeo, creio que de maneira alguma seja necessário aprofundar nisto. Vamos passar para mais um livro da Kabbalah, o Tânia.